a última palavra da série Reconstruindo as Portas de Jerusalém. Nem parece que foi combinado, né, gente? Nessa série nós aprendemos e crescemos muito com o Senhor, né, gente? Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. Olha aqui, ó, esse nosso projetor, ele está igual a lâmpada lá do profeta. Lembra que a Bíblia fala que estava quase se apagando? É igual esse projetor, mas não troco. Eu só vou trocar esse projetor para colocar um telão de LED aqui, ó. Enquanto não vou comprar projetor, já falei. O pessoal do mídia fica me olhando com cara assim, querendo. Não vou comprar de jeito nenhum, não vou comprar projetor. Nós vamos colocar um telão. Depois desse projetor vai vir nosso telão de LED. Aí você vai ver, aí o negócio vai ficar bom aqui. Neemias capítulo 3, versículo 31 é o texto que nós vamos nos embasar, mas eu quero fazer uma retrospectiva. Olha só as 10 palavras, na verdade as 9, né? Porque a 10ª é hoje. Primeira semana nós falamos sobre a porta das ovelhas. Quem estava aqui diz amém. Ou melhor, primeira semana nós falamos sobre a porta das ovelhas. Quem estava aqui fala bé. Ó, você imita melhor que eu, quero ver agora. Na segunda semana nós falamos sobre a porta dos peixes. O que é isso, irmão? O que você está fazendo aí? Está imitando um peixe, tá bom. O peixe faz assim, não sei. Tô precisando pescar, hein? Cadê o Marco? Vamos pescar, meu irmão. Precisamos pescar, viu, Vando? Você gosta de pescar? Não, você só gosta de caçar, né, irmão? Você é mais bravo. Então, primeira semana nós falamos sobre a porta das ovelhas, que fala sobre a redenção. Eu vou recapitular. Inclusive, hoje eu olhei lá no nosso YouTube e eu vi que o Mateus, eu acho que foi o Mateus, ele fez uma playlist lá de todas as palavras dessa série. Então, se você quiser, nós podemos compartilhar esse link, você vai ouvindo palavra por palavra, uma atrás da outra. Eu acho que vai ser muito válido. Então, primeira semana, a porta das ovelhas, nós falamos sobre a porta por onde entrava o sacrifício, né? Nós falamos sobre redenção. Nós aprendemos que para viver com o Senhor nós precisamos morrer, né? Precisamos morrer para nós mesmos, né? E entendemos que Jesus é o maior sacrifício que nós precisávamos é Jesus. Quem pode dizer amém, gente? Na segunda semana, nós falamos sobre a porta dos peixes. Na porta dos peixes, nós falamos sobre aquela porta por onde os pescadores saíam, pescavam e voltavam com seus peixes, né? Ali fala do dinamismo do Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós somos pescadores de homens, aí fala sobre a missão, o evangelismo. Terceira semana, nós falamos sobre a porta velha. A porta velha, nós aprendemos que a porta velha não fala sobre coisas ruins, velha, né? Mas fala sobre os princípios. Os princípios não mudam, né? Nós aprendemos que nós precisamos conservar os princípios do Senhor. E aí nós fomos para a quarta semana, que foi a porta do vale. Aí foi aquela palavra maravilhosa da pastora, não fui eu que preguei, mas ela falou de Naamã, lembram? Ela falou que ele era um grande general de guerra e para ser curado ele precisou de quê? Ele precisou mergulhar numa água suja, né? Fala sobre humildade. E aí nós fomos para a porta do monturo, né? Que era a porta por onde saía todo o lixo de Jerusalém. Todo o lixo de Jerusalém, deve estar aqui a imagem, tá, quem tem fé está vendo. Todo o lixo de Jerusalém saía por aquela porta, né? E aí nós seguimos depois falando, aí nesse contexto, né? Nós precisamos nos santificar continuamente. Depois fomos para a porta da fonte, aprendemos que nós aprendemos sobre aquele conceito da fonte que vinha de fora da cidade de Jerusalém para dentro da cidade. Lembra do tanque, do túnel de Ezequias, não é? Eu falei sobre uma grande obra, né, que o rei fez naquela ocasião. Ele vai fora da cidade, ele tem um rio ali e ele canaliza esse rio para dentro da cidade. Então a água vinha dentro da cidade. E nós aprendemos que a porta da fonte fala sobre o Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo diz amém, gente. A gente avançou e nós aprendemos então sobre a porta das águas. E aí lembra que na porta das águas as pessoas sentavam e ali eles faziam o quê? Eles liam a palavra, né? Então nós aprendemos que a palavra de Deus é a água que nos limpa. Isso aqui que está acontecendo agora, isso aqui é um banho. Olha para o teu irmão e fala: você não está no culto agora, não é na igreja. Fala para ele: você está tomando banho espiritual. A palavra de Deus vem, seu coração pesado, fechado, a palavra vem e você sai feliz, né? O Senhor te dá uma palavra, o Senhor te consola. Isso é a palavra, só a palavra tem esse poder. Não tem mais nada que tenha esse poder.
E aí a gente avançou, né? E aí a gente foi para a porta dos cavalos. Nós aprendemos sobre a batalha espiritual, né? O verdadeiro cristão, ele precisa estar preparado o tempo todo para a batalha, né? O cavalo fala sobre guerra na Bíblia, né? Nós avançamos, então, foi a última que eu preguei na terça-feira passada. Terça-feira passada eu preguei sobre a porta oriental, e nós aprendemos que a porta oriental ela apontava para o Monte das Oliveiras, e nós entendemos que existem profecias bíblicas que dizem que Jesus virá de lá. Então a porta oriental é a porta que nos faz um anúncio. Qual é o anúncio? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí hoje nós vamos então para Neemias capítulo 3, versículo 31. Eu te conto qual é a última porta, fecho essa campanha e anuncio a próxima campanha que a gente vai fazer. Neemias 3, 31. Quem achou diz aleluia. Minha voz está difícil esses dias, viu? A gente viaja, ar-condicionado. Esse mês eu viajei mais de 2.000 quilômetros, gente, misericórdia. Eu estava vendo, a gente viajou bastante esse mês. Neemias 3, 31. Olha o que diz a Bíblia. Depois dele, deixa eu ver se dá para ler aqui. Dá. Não sei se vai dar. Depois dele, reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da... Quem está vendo aí, ó? Da porta da guarda. Olha para o teu irmão e fala: porta da guarda, até ao eirado da esquina. Hoje nós vamos falar sobre a última porta, sobre a reconstrução da última porta, que é a porta da inspeção, ou então a porta da guarda. Antes de nós fazermos algumas aplicações bíblicas aqui, eu quero te contar a história por trás dessa porta. A porta da inspeção, Bárbara, era uma porta que ficava ali na cidade, e era nessa porta, na verdade assim, não dá para afirmar com 100% de certeza que era só isso, mas também era isso. Não tem como, a gente olha relatos históricos e bíblicos, não dá para a gente afirmar que era só isso, mas com certeza era também isso. O que? Era a porta onde fazia a inspeção dos soldados, das pessoas da cidade. Então, veja bem, o nosso sargento aqui vai poder me ajudar. Como que funciona essa inspeção? Até onde eu sei, um militar que está ativo, ele se apresenta ali no quartel, e existe uma inspeção nele: barba, farda, cabelo, ou ausência de cabelo, né? Equipamento, o coturno, né? Então, o que acontece se um dia o sargento do IDI, de qual batalhão? Do 61 batalhão, 61º batalhão de São Paulo, de Sabará, ele fala assim: hoje eu não vou fardado. Afinal de contas, ninguém manda em mim, eu sou o sargento da corporação. E aí o que ele fala? Hoje eu vou de Vans. Olha, se imita bem a ovelha. Hoje eu vou de Vans, eu vou de calça amarela, camisa, deixa eu ver uma camisa bem feia, camisa do Atlético Mineiro, não, desculpa, camisa roxa, roxa é bonito, camisa, não sei, qualquer camisa feia, eu vou boné aba reta e vou com a camisa para dentro, com a minha arma para fora, assim. Eu vou chegar lá e vou trabalhar hoje. O que acontece? Você não vai trabalhar, né? Alguma coisa vai acontecer. Deixa lá para o militarismo lá, que a linguagem lá é diferente. Eu acho que o máximo, você pode pode ser preso por isso? Não sei, enfim, deixa eu vou render aqui demais, não vou pregar. Eu sei que não vai dar certo. Ou seja, uma das características bíblicas da época que acontece até hoje é exatamente isso. O soldado,
ele precisa se apresentar na porta da inspeção, e ele precisa estar apto, padrão, sem novidade. Olhar para ele e falar: está tudo certo, tudo certo, tudo certo. Então a porta da inspeção era a porta por onde as pessoas da cidade, como eu disse, não é apenas essa função, eu preciso ser fiel ao texto, mas essa com certeza era uma funcionalidade dessa porta. Ali tinha a porta da inspeção, eles se apresentavam então para o serviço. Biblicamente falando, nós vemos vários momentos que acontece censo, né? O rei, ele conta quantos soldados ele tem, para saber o poder do seu exército, e ali ele sabe exatamente a sua capacidade de guerra. Ele consegue organizar suas tropas e ele reposiciona as guerras, ali na guerra, o seu exército de acordo com a necessidade, porque ele sabe exatamente o povo que ele tem. Então ele sabe se tem alguém que está doente, não pode servir, se tem alguém que não está com os equipamentos, que não está pronto, enfim. Então eu quero que você fale para o teu irmão assim, fala para o teu irmão assim, a porta da inspeção é o lugar onde o soldado inspecionado aponta o dedo para ele e fala: é você. Gente, então hoje o tema dessa palavra é um tema que nos faz pensar, mas nos faz pensar muito. Por quê? Porque se você observar, toda a cidade é reconstruída e por último, a porta da inspeção. Então eu poderia dizer que depois, deixa eu pegar aqui a sequência de novo, depois de me converter ao Senhor, passei pela porta das ovelhas, fazer a minha missão, né? A porta dos peixes, estar vivendo nos fundamentos, que é a porta velha, né? Ter humildade, que é a porta do vale, ter uma vida de limpeza e santificação, que é a porta do monturo, ter o Espírito Santo, que é a porta da fonte, ter a palavra de Deus, que é a porta das águas, estar pronto para a batalha espiritual, que é a porta dos cavalos, estar com os meus olhos fitos lá no Senhor, na volta do Senhor, que é a porta oriental. Depois de tudo isso, eu preciso me apresentar na porta da inspeção. Então a porta da inspeção, ela fala sobre o tribunal de Deus, fala sobre um estado de vida, não é algo esporádico, mas é um estado de vida, de avaliação constante, autoavaliação, avaliação de Deus a nosso respeito. Então essa palavra hoje, ela tem um objetivo: fazer você fazer uma autoanálise, olhar para dentro de você. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava estudando sobre essa porta, hoje cedo, ontem, anteontem, não sei que dia, eu lembro que o Senhor me trouxe isso tão forte, que eu parei, eu fechei os meus olhos, eu comecei a falar: Deus, isso é muito forte, de verdade, realmente nós precisamos ter uma cultura de vida, de autoanálise, né? Então aqui a ênfase dessa palavra é assim, Deus sabe que você está se esforçando para fazer as coisas certas. Quero ouvir um amém. Deus sabe que você está se esforçando, mas agora na porta da inspeção é o decreto de Deus, é a análise de Deus, é o momento que Deus vai dizer se você está apto ou se você está inapto. E nós vamos abrir alguns textos. O primeiro texto que eu quero que você abra comigo é Mateus 15, versículo 8. Mateus capítulo 15, versículo 8. Nós vamos passar pela primeira inspeção aqui hoje. Primeira inspeção. Qual é essa inspeção? É a inspeção do coração. Olha o versículo 8. Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios. Aí ele diz: mas o seu coração está longe de mim. Eu ministrei uma palavra no domingo agora, lá na igreja do Cabana, e o tema da mensagem era: tenha medo. É um termo estranho para se ouvir na igreja, não é? Porque na palavra de Deus e nos dias de hoje, o que mais você ouve é:
Não tenha medo, seja forte, seja corajoso, faça isso, faça aquilo outro, tenha coragem. Olha o teu irmão e fala: tenha coragem, meu irmão. Mas eu levei lá na igreja, eu falei sobre 3 coisas que nós deveríamos ter muito medo. E claro, obviamente que é forçando o conceito dessa palavra. Mas dentro dessa mensagem, talvez em algum momento eu pregue isso aqui, eu falo sobre a diferença de medo e temor. Qual que é a diferença de medo e temor? Tem diferença. Vou te dar um exemplo de um casal que teve medo de Deus: Adão e Eva. A Bíblia diz que quando Adão e Eva eles pecaram, Jesus, o Deus, né, ele sempre vinha no jardim no final do dia, e Deus aparece ali e fala: onde vocês estão? Não é? E aí Adão fala assim: eu tive medo e eu me escondi. Então a definição de medo é: o medo, quando eu tenho medo do Vando, esse medo que eu tenho dele vai me fazer me afastar dele, eu vou me esconder dele. Eu não quero, eu tenho medo. Agora, o que é temor? Sabe alguém que tinha muito temor a Deus? Davi. A Bíblia diz que Davi, ele comete uma atrocidade. Ele fica com uma mulher que não era sua, uma mulher casada. Além disso, ele assassina o marido dessa mulher. Todos nós aqui hoje, talvez, nós teríamos um veredito para Davi, que seria qual? Morte. Acabou. Canalha, mau caráter. E aí a Bíblia diz que depois que Davi faz isso tudo, ele foge de Deus? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes e escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí ele fala: guarda no meu íntimo, né, a sua palavra, para que eu não peque contra o Senhor. Está vendo isso? Adão e Eva pecam, eles têm medo de Deus, eles se afastam de Deus. Davi peca, Davi tem temor a Deus, ele se joga diante de Deus falando, aí ele fala algo lindo, ele fala assim: não afaste de mim a sua presença. Então, meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você não tenha deslizes na sua vida em nome de Jesus, mas se tiver, quando tiver, que o seu temor te aproxime de Deus, não te afaste. Você vai correr para o altar, vai recomeçar, vai pedir perdão a Deus, vai se derramar diante do altar e vai falar: Deus, eu quero recomeçar, eu quero viver uma nova história, eu não vou ficar parado, eu não vou me afastar do Senhor por isso. Alguém pode dizer amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Olha que interessante isso. E no texto do versículo 8, do capítulo 15, do Evangelho segundo Mateus, nós vemos Jesus fazendo essa análise, porque Jesus está falando assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, queridos, a primeira inspeção que nós passamos nessa noite é pela inspeção dos nossos corações. A porta da inspeção, a coisa fica séria. Por que a coisa fica séria na porta da inspeção? Porque pode passar na porta da inspeção alguém que está pescando almas, alguém que está expulsando demônios em nome de Jesus, que está curando enfermos em nome de Jesus. Mas na hora da inspeção, lembra que Jesus diz? Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, e eu contudo lhes direi: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, a porta da inspeção, ela pega a nossa preocupação, a nossa responsabilidade aqui, e ela aumenta a nossa responsabilidade. Olha para o teu irmão e fala: hoje é assunto sério. Fala: Deus te trouxe aqui para inspecionar você. Fala para ele: não é sua farda, não é o seu coturno. Fala para ele: é o seu coração. E dentro dessa análise do coração, olha para mim. Se o Senhor olhar hoje para o seu coração, o que Ele encontra? Porque talvez você estava aqui agora, enquanto a gente tentava fazer louvor hoje, né? Você estava com a mão levantada e você estava adorando a Deus, cantando a Deus, mas seu coração estava entulhado. Você sabe que o culto, todo momento do culto é uma tentativa. Qual é a tentativa do ministério de louvor? A tentativa do ministério de louvor é te fazer ir até Deus, não é te levar até Deus. Alguém pode dizer amém?
A tentativa do pregador é tentar te fazer ser tocado pela palavra de Deus e ser transformado pela palavra de Deus. O pregador não te leva a lugar nenhum. Então o tempo todo aqui é tentativa. Nós estamos tentando fazer alguma coisa. E o que é que vai definir o sucesso disso? Sim ou não? Os nossos corações. Porque se nós estamos aqui, e aí nós estamos adorando a Deus, mas o meu coração está pesado, porque a Bárbara pisou no meu calo. Você me fez mal. Você falhou comigo. Não pede perdão, senão vai ser rápido demais. Você fez coisa ruim comigo essa semana. Aí você tem que falar assim: eu estou certa. Está vendo? Além de tudo é difícil, né? Aí você está aqui com o coração pesado falando: eu saí de casa e deixei alguém lá que eu briguei. Eu estou aqui com a minha mão linda levantada adorando. Mas puxa, eu dei uma patada no meu cônjuge hoje que não precisava disso, e o coração está cheio. Eu deixei alguém chorando. Essa semana eu frustrei alguém, e eu, porque tenho muita razão, eu tenho toda a razão do mundo, eu não vou pedir perdão, porque eu não fiz nada de errado. Aleluia. E aí o coração pesado aqui diante de Deus. Vamos ver como Deus reage a isso? Abre comigo Gênesis 4, versículo 3. Olha que doloroso isso aqui. Gênesis 4, versículo 3. Se minha voz acabar, você aumenta o volume aí, Antônio. Gênesis 4, versículo 3. Olha o que diz. 3, 4, 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Fala comigo, amém. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler junto? Vai. Agradou. Vamos de novo, vai. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua. Agradou-se o Senhor de quê? De quê? Olha isso. Isso aqui, eu sou ruim de português, mas eu acho que isso aqui é conjunção, eu acho. E, não sei dizer. Pelo visto, ninguém sabe também, então tá tudo bem. Eu não gosto, eu sou de exatas. E aí, também não é desculpa para ser tonto, né? Deveria saber. Mas bem, olha só. Agradou-se o Senhor de Abel. Percebe que o texto não diz: agradou-se o Senhor da oferta de Abel, né? E também de Abel, ou então, agradou-se o Senhor da oferta de Abel e recebeu a oferta de Abel. É uma conjunção. Deus se agradou, primeiro foi de Abel. Tem gente que pergunta: pastor, por que Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim? E uma das explicações bíblicas que eu acho que são muito pertinentes não é sobre o que ele entrega. Talvez, tá bom, ele sacrificou, obrigado. Ele sacrificou um animal, tá bom, tudo bem. Mas a forma, quando nós lemos a palavra de Deus e nós vemos a descrição desse Abel, parece que esse Abel era um cara gente boa, era um cara que temia a Deus, era um cara que estava ali com o coração entregue ao Senhor. Então, perceba isso. Agradou-se o Senhor de... Sabe por quê? Porque antes de olhar para o que as suas mãos têm a oferecer, Deus sempre está olhando para o seu coração. Eu sou um grande ministro do Evangelho, é o que você tem nas mãos, mas quem você é? Eu sou um grande servo de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo, eu faço boas obras. Eu já fiz boas obras na vida da Adriele, na vida do Lidei, grandes obras. Eu sou o cara, eu faço muitas coisas. Ok, isso é o que você traz nas mãos, mas como está seu coração? Então, quando nós olhamos para a porta da inspeção, nós vemos uma porta onde quem chega, os olhos da inspeção não está no que carrega, mas está em quem realmente essa pessoa é. Então, querido, eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, nessa noite. Nós vamos nos apresentar diante de Deus com muitas grandes e boas obras, em nome de Jesus. Mas além de tudo isso, acima de tudo isso, nós vamos nos apresentar diante de Deus com coração humilde, temente, dedicado, coração puro, verdadeiro, e uma vida de filho de Deus nessa terra. Uma vida de filho de Deus nessa terra.
Então olha isso, o homem olha a aparência, a posição, os resultados, o reconhecimento. Deus olha a intenção, Deus olha a motivação, né? Então Deus olha a verdade interior. Essa é o primeiro degrau de inspeção, né? É o primeiro, guarda essa expressão. E Deus se atentou para Abel e sua oferta. Você nunca mais vai ofertar na igreja do mesmo jeito, nunca mais. Todas as vezes que você levantar, que você preparar alguma coisa para trazer e colocar aqui no cesto, eu estou te dando a palavra hoje, antes de trazer aqui, você vai falar: e meu coração, como é que está? Por quê? Porque Deus não está olhando para o conteúdo do envelope. Se você chega aqui com o envelope cheio, mas o coração também cheio de coisas ruins, a Bíblia diz que o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Deus está olhando para os nossos olhos, existe uma inspeção dos nossos olhos. Eu me lembro que eu fiz sempre quando troca de carro, tem que fazer como é que chama? Não é revisão, vistoria. E aí eu lembro que, na verdade não foi nem de um carro, uma moto que eu comprei uma vez, tinha uma luz que não acendia. E aí na hora do quê? Vistoria, o vistoriador, ou não sei o que lá, o profissional que faz esse trabalho, ele olhou para aquele detalhezinho, ele falou: pisa no freio. Eu pisava no freio, ele falava: não acende. Eu falava: tudo bem, eu ajusto. Ele falou: não, para passar na inspeção aqui, tem que estar tudo ok. E aí eu lembro que ele rabiscou um papel e falou: você tem hoje para fazer isso aí, ou amanhã, não sei, não lembro o prazo. E eu fui lá, arrumei aquilo, e quando eu voltei, o veículo foi aprovado. Então, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, que no céu ninguém vai entrar com avaria. Ninguém vai entrar com avaria. Então é importante que todos nós nos ocupemos aqui na terra de estarmos em perfeito funcionamento. O que é perfeito funcionamento, pastor? É não estar pecando. Gente, a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não estou falando que a porta da inspeção, ela olha para a perfeição em pessoa, porque se fosse, todos nós iríamos para o quinto dos infernos. Todos nós. Não há um sequer aqui dentro hoje que poderia entrar no céu falando: eu mereço estar aqui. Não tem a ver com o nosso merecimento, tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu naquela cruz por mim e por você. Tem a ver com o estilo de vida onde nós abraçamos a graça de Deus e nos esforçamos para viver e para servir Ele. Então é importante que isso fique na sua cabeça. Segundo ponto, fala comigo: inspeção do coração. Esse é o primeiro. E o segundo fica difícil, porque ele aí já não é Deus, aí somos nós. Olha o que diz 1 de Paulo a Coríntios, capítulo 14, versículo 28. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Isso, mas não 11, 28. 11. Isso. Olha o que diz a Bíblia: examine-se, pois, quem? O homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui é a descrição que nós usamos hoje no culto de Santa Ceia na igreja. O que é o culto de Santa Ceia? A gente faz o culto uma vez por mês, nós distribuímos o pão, distribuímos o suco, e aí a gente fala assim: tira um tempo para você falar com Deus. O contexto aqui é exatamente esse. Por quê? Porque os coríntios, eles tinham um problema gravíssimo. Primeiro problema: vários homens naquela época chegavam primeiro e comia tudo. Olha isso, comia tudo. Quem chegava depois não tinha. E várias pessoas naquela época ostentavam suas riquezas. Por quê? A ceia, ela era preparada e cada um ia trazendo ali alguma coisa, e os ricos, eles se apresentavam ali com as melhores iguarias, e eles comiam. Então a exortação de Paulo em 1 Coríntios, nesse capítulo, é sobre o propósito da Santa Ceia. A Santa Ceia, a função da Santa Ceia é unir a igreja. Quando a igreja está ceando, nós estamos falando assim: todos nós somos iguais aqui, não há ninguém que seja diferente aqui, não há ninguém. E aí, né, nós vemos no texto, nesse texto de Paulo dizendo: olha, antes de ceiar, examine-se o homem a si mesmo. Antes de comer do pão, antes de tomar do cálice, olha para dentro de você. E esse é o segundo grau de inspeção que todos nós devemos viver, que é uma inspeção diária feita por nós mesmos.
diariamente. Diariamente você olhar para dentro de você e falar: meu Deus, será que eu estou na direção certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que a forma que eu me relaciono com as pessoas está certa? A forma que eu falo com as pessoas está certa? Será que os lugares que eu vou está certo? Será que as pessoas com quem eu ando está certo? Será que eu estou fazendo a coisa do jeito certo? A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. E aí, depois de fazer essa análise, nós identificamos coisas e nós vamos ajustando. Deixa eu orar algo em relação à sua vida. Em nome de Jesus, põe a mão no seu peito, feche seus olhos. E eu oro para que nesses dias o Senhor te ajude a se autoexaminar, e que o Senhor traga à sua mente absolutamente tudo que destoa da vontade de Deus para a sua vida. Olha para mim. Agora, quando Ele trouxer, tenha coragem de abandonar isso, tenha coragem de ajustar isso. Irmão, não tem igreja que mude vida. Não tem. É uma verdade que talvez muita gente com um caráter distorcido não queira dizer, mas não tem líder espiritual que muda a vida de ninguém. O único poder do universo que transforma alguém é a palavra de Deus junto com o Espírito Santo. É quando a palavra vem, o Espírito Santo te convence, aquela voz fica: está errado, você não deveria falar assim, você não deveria agir assim, esse lugar não é para você, você não deveria estar assistindo isso, você não deveria estar andando com essas pessoas, você não deveria estar indo nesse lugar. Quem já ouviu essa voz alguma vez aí diz amém? Eu te garanto que não é o diabo. Não é o diabo. Olha para o teu irmão e fala: é o Espírito Santo de Deus. Então, essa autoanálise hoje, eu quero que você se pergunte: meu coração está limpo? Eu tenho perdoado? Minha vida corresponde àquilo que eu prego, à mensagem que eu carrego? Estou vivendo em obediência? Então, queridos, isso aqui é o segundo ponto, é uma autoanálise. E por último, nós vamos fechar com 2 Coríntios 5:10. E aqui é o grande finale, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu quero pregar aqui em algum culto, em algum momento, eu quero falar sobre os tribunais da Bíblia. Existem pelo menos 5 tribunais que a Bíblia descreve. Isso em algum momento eu quero trazer isso aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do... Haverá um dia que todos nós nos assentaremos numa cadeira, e a gente brinca falando que vai ter um telão de LED. Eu falava projetor, mas os tempos são outros. Vai ter um telão de LED assim, claro que é brincadeira, pelo amor de Deus. E aí nesse telão de LED vai começar 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 15 anos. 15 anos já é uma idade interessante para quem fez muita besteira na vida, sim ou não? Quem fez muita besteira aos 15 anos. Quem tem 15 anos? Quem tem 15 anos ou menos, levanta a mão. Não faça nada para sempre hoje, em nome de Jesus. Não faça tatuagem, não faça filho, faça filho na aliança matrimonial quando você tiver 20 e poucos anos, 30 anos, alguma coisa. Não faça nada perpétuo nessa idade. Desculpa te dizer, mas vou ser delicado aqui. A tua mente está completamente incompleta. Completamente incompleta. Gostou da redundância, né? Não faça. É a idade da loucura. 15, 16, 17, 18, 19. Quem aí achava algo, com certeza, quando você tinha uns 17 e hoje não é mais isso. Você tá, meu Deus, eu era louco. Deixa eu ver você, olha aí. Tá vendo? Então não faça nada que é para sempre hoje. Não faça, pelo amor de Deus. Essa não é uma idade para tomar decisões sérias. Não é. Na dúvida, ouça seus pais. Na verdade não é nem na dúvida. É na dúvida e na certeza, ouça os seus pais, senão tu vai se lascar, meu irmão. Bom fazer isso aqui na igreja com tanto jovem, não é? Como se eu não fosse jovem. Então, olha isso. A Bíblia diz que nós nos apresentaremos diante do Bema. É o termo do grego, Bema, que significa tribunal de Cristo. O tribunal que nós vamos participar é esse aqui. Fala amém, gente. Já te explico por quê. Existem 2 grandes tribunais que a Bíblia descreve. Um é esse daqui. Esse é conhecido como o tribunal de galardão. Esse é o tribunal de galardão. Você vai para a eternidade com Jesus.
mas agora você vai prestar conta de coisas. Quem está nesse tribunal de 1 Coríntios aqui, não vai para o inferno. Ou seja, pastor, até quem vai ser salvo vai se apresentar em um tribunal? Sim. E ali, aí entra nossa, tanta coisa aqui, né? Mas Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. É aqui que vai ser definido a rua, o CEP e o tipo da casa que você vai ter no céu. Em nome de Jesus. Se é periferia, né? Se vai ser em cidade ruim ou se vai ser em Sabará. Está faltando autoestima para vocês, eu vou repetir. Se vai ser numa cidade ruim ou se vai ser em Sabará. Que é uma cidade maravilhosa, sim ou não? Então profetiza, filho do homem. Se não for, profetiza, né? Então, aqui, o outro tribunal é o tribunal do grande trono branco. Lá é o tribunal para condenação. Lá é realmente aqueles que a lâmpada apagou sem se dobrar a Jesus, e eles receberão a condenação. Qual é o ponto que eu quero tirar aqui hoje? Primeira inspeção é a inspeção do coração. A segunda inspeção é a autoanálise, a autoinspeção, é onde eu mesmo vou avaliar as minhas obras. E a última inspeção é essa daqui. E depois dessa não haverá outra, porque os tempos serão de fim, serão the end, sabe? Não haverá mais oportunidade. Depois disso não vai haver mais. Então haverá um dia que todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. A porta da inspeção, querido, nos leva a um entendimento de que diariamente nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Olha, na primeira inspeção do coração, essa tem que ser diária. Deus olhando para o seu coração, Deus revelando o seu coração para você e você ajustando. A segunda é diária, autoanálise. Falei errado, fiz errado, eu estive no lugar errado, com a pessoa errada, eu agi de maneira completamente equivocada, não deveria. Autoanálise. Agora essa daqui é a inspeção que tudo vai ser definido. Tudo vai ser definido. E eu quero te convidar a se colocar sobre seus pés. Essa palavra ela precisa aumentar nosso temor. 1 Coríntios 3,13 diz: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará. Ou seja, as nossas obras serão reveladas, nossas motivações serão expostas, nossa fidelidade será avaliada. Um dia todos nós nos apresentaremos na porta da inspeção. Todos nós vamos nos achegar à porta da inspeção, e ali nós vamos prestar contas de tudo que nós temos feito. Dá uma olhada para as suas mãos aí, olha, fixamente nas suas mãos. Eu quero que você pense em tudo que você tem feito, o jeito que você tem falado com as pessoas, o jeito que você tem agido com as pessoas. Quais têm sido suas obras nesses dias? Olha para as suas mãos e você vai começar a pensar em tudo isso. Quais têm sido suas obras esses dias? E agora, querido, eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você fizesse uma oração, você e Deus agora. Como eu disse, eu não tenho poder nenhum de mudar a sua vida, meu irmão, mas essa mensagem tem, essa palavra tem, essa palavra é viva, essa palavra é verdadeira e ela é poderosa. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus, e as nossas obras, as nossas ações serão medidas, serão completamente medidas. Com seus olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma oração, se assim quiser, mas você vai fazer uma oração falando: Deus, eu quero ser aprovado. Essa palavra não vem para te colocar culpa, peso, não. Essa palavra vem, querido, para abrir seus olhos hoje. Essa palavra vem para confrontar você. Essa palavra vem para te fazer repensar. E eu não quero hoje, pelo amor de Deus, não confunda o seu serviço com quem você é. Nós corremos um risco muito grande, que é quando nós vamos falar sobre como nós estamos em Deus, nós falamos: eu estou fazendo célula, eu estou pregando o evangelho, eu estou ganhando vidas. Mas a palavra nessa noite não é sobre o que você está fazendo, mas é sobre quem você tem sido em Deus. Como está seu coração? Como estão seus pensamentos? O que tem passado pela sua cabeça nesses dias?
quais têm sido as obras que você tem produzido, obras que você produz porque é como você é. Pastor, tantas confusões, contendas, brigas na minha casa, na minha família, eu estou tão pesado. Talvez você está parado num relacionamento de tanto tempo atrás. Você está parado num problema que você teve no passado. E essas coisas sujaram o seu interior. E hoje nós aprendemos que Deus é o Deus que conhece o nosso íntimo. Deus é o Deus que conhece o nosso interior. Deus é o Deus que conhece e vê aquilo que ninguém vê. Por isso, querido, não com culpa. Não é com culpa, essa palavra não é para te dar culpa hoje, mas é para te fazer refletir sobre quem você tem sido diante de Deus. Talvez você tenha tido tanta razão, só que desculpa te dizer, mas a sua razão, ela tem sido tão grande, que você está cada vez mais sozinho, você está cada vez mais distante. E Deus está te chamando nessa noite para um tempo onde você fala: lava o meu interior, Senhor. Limpa o meu interior, Senhor. Transforma a minha mente, transforma o meu jeito de pensar, de agir, de falar, Senhor. Ah, querido, nesses dias eu tenho passado pela porta da inspeção. Nesses dias eu tenho falado com Deus tantas coisas. Quando essa palavra veio, eu falei com Deus com tanto temor, dizendo: Deus, eu não quero ser conhecido como aquele que fez coisas, mas estava longe do Senhor, estava com o coração sujo e não passou na inspeção. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, e por isso Ele te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem. Permita que o Senhor limpe você, permita que o Senhor purifique o seu interior. Vai falando: Deus, me ajuda a perdoar essa pessoa, dá o nome dessa pessoa. Me ajuda, Senhor, a superar essa situação que aconteceu no passado. Me ajuda, Senhor, a superar essa dificuldade que eu tive no passado, que me marcou, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a superar essas experiências do passado, Senhor. Vai falando com Deus, querido, fala com Deus, não se distraia, não se despeça. O Senhor está limpando o seu interior. O Senhor está purificando o seu interior hoje. Nós estamos fechando essa série de palavras de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. E nós estamos passando pela porta da inspeção. E você vai falar: Senhor, eu não quero ser reprovado. Eu abro mão da razão, Senhor. Eu abro mão, Senhor. Eu abro mão do que eu acho que eu sei. Eu abro mão, Senhor, daquilo que eu acho que tenho certeza. Eu só acho. Com a mão no seu peito, eu oro para que o Espírito Santo traga à sua memória tudo que você precisa nesses dias deixar. Que o Senhor te leve para dias de inspeção, autoanálise, autoexame, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Olha para o teu irmão e fala: está pronto para ser inspecionado, meu irmão? Rapaz, olha para mim, eu vou te dizer uma coisa, com toda a minha coragem. Quando eu estava preparando a mensagem que eu ministrei lá no Cabana, e depois estava olhando para essa palavra, eu estava me derramando diante de Deus. Eu estava, no meu tempo com o Senhor, eu estava chorando, falando: Deus, eu não quero ser como esses. Muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Gente, essa palavra é para crente, missionária. Jesus diz assim: em meu nome, muitos vão dizer: eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Quem é que expulsa demônio e cura enfermos? Olha para o teu irmão e fala: é você, irmão. É o crente, amém ou não, gente? Ou seja, quando Jesus fala: aparta-te de mim que eu não te conheço, Ele não está falando para o ímpio, Ele está falando para crente. Crente que talvez viveu uma vida na igreja, fazendo tudo que achava que tinha que fazer, mas que não é reconhecido como filho de Deus. E eu em pranto falando: Deus, me ajuda, eu não quero ser desses não, Senhor. Eu não quero ser desses.
Quando eu chegar no céu, meu irmão, vai ser a nossa história. Quando você chegar no céu, alguém vai falar: olha lá o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, que viveu na terra com um coração manso e humilde, caiu, escorregou, fez muita besteira, mas se levantava com temor, se levantava buscando a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Esse aí é filho de Deus, deixa ele passar. Venha, seja bem-vindo aqui à eternidade, a sua morada é ali, seja muito bem-vindo, porque você é filho de Deus. Eu já contei essa analogia aqui, essa historinha. Trabalhava com meu pai e a gente vendia muito fiado. Misericórdia, essa palavra dói até meu coração. Odeio essa palavra. E eu lembro que várias crianças corriam lá para a mercearia do meu pai e falavam: ô fulano, falando comigo: ô fulano, aqui, meu pai mandou eu buscar um biscoito aqui. Quem aqui é comerciante? Deixa eu ver você. Quem aqui é comerciante e vende fiado? Ah, um esperto, irmão, gostei de ver. E aí eu chegava e falava: meu pai mandou buscar um biscoito. Eu olhava para a cara do moleque, falava: esse eu conheço o pai. O pai é bom pagador. Toma. Dava ele o biscoito e anotava no papel. O pai passava depois e pagava. Agora, de vez em quando apareciam uns moleques e falavam: meu pai mandou buscar um biscoito. E eu falava: quem é seu pai? Eu não conheço seu pai. Não conheço seu pai. Nós precisamos ser aqueles é o primeiro time do menino lá, ó. Quando você orar a Deus, você está orando falando: Deus, abre essa porta para mim, sua oração vai subir. E aí os anjos vão perguntar: de quem é essa voz? De quem é essa oração? O outro vai falar: do Filho de Deus, seu cabeção. Você não sabe não, é o Filho de Deus que está orando aí, ó. E aí o anjo: ah, é verdade, é o Filho de Deus. Agora imagina uma oração subindo: de quem é essa voz? Não sei, não conheço. Nós vamos ser conhecidos na eternidade em nome de Jesus. E não é pelo que você faz, é por quem você é por quem eu sou, é por quem nós somos. Amém, gente? Que Deus nos dê essa graça para passar pela porta da inspeção. Hoje nós vamos passar pela porta aqui. Tem a porta da inspeção da Bíblia e tem a porta do Patrick aqui da igreja. Essa é a porta do Patrick, ó. Inclusive estou fazendo mexão para você aí. Todo contrato que você fechar aí, eu quero uma parcela, beleza? Você que precisa de um marceneiro de qualidade excepcional para fazer armário, para fazer cama planejada, para fazer qualquer coisa de madeira, qualquer coisa, qualquer ideia que você tiver, está ali o Patrick. Ele fez essa. Eu pedi ele uma porta normal, uma porta simples. Olha a porta que o homem fez aqui, ó. Essa dá para passar até com mais alegria. Pastor, eu falo isso toda semana. Vou passar na porta e vou encostar nela para ver se alguma coisa acontece na minha vida. Não vai acontecer nada. Para com bruxaria da igreja, eu já falei. Isso aqui é um ato profético. Ato profético não substitui a fé. Amém, gente? Nós não fazemos o ato profético para ter fé. Nós fazemos o ato profético porque nós temos fé. Porque eu tenho fé, a gente faz. Então, hoje pela última vez nós vamos passar por essa porta. Com certeza nessa igreja vai ser a última vez que eu prego essa sequência aqui, porque eu não aguento repetir palavra. Hoje nós vamos fazer isso juntos. Você vai sair do seu lugar. Antes nós vamos preparar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tem um envelope na sua cadeira? Pega esse envelope que está na sua cadeira e nós vamos separar, nós vamos preparar para o Senhor com aquele entendimento. Qual é o entendimento? E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Lembra disso. Deus não está olhando para o conteúdo do envelope, Ele está olhando para o conteúdo do teu coração. Então não traga no altar de qualquer jeito. Traga com coração limpo, com coração puro, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu esqueci de perguntar aí, na verdade eu perguntei, eu não sei se alguém entregou presente para os nossos visitantes. Entregaram? Vocês são sensacionais, gente, parabéns para vocês. Eu nem vi vocês fazendo isso, parabéns. Mas você que nos visitou hoje pela primeira vez, Deus abençoe você. Espero que você aqui no final de semana nós teremos um culto maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Levante esse envelope aos céus. Levante esse envelope, toda a igreja, levante esse envelope. Se coloca de pé no seu lugar, nós já vamos fechar. Aleluias, Pai, nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mais do que os dízimos e ofertas, nós preparamos o nosso coração, Senhor, diante do Senhor. Ao chegar no sexto, Deus, que o Senhor possa olhar para o nosso coração e se agradar de nós, antes de se agradar do que nós estamos entregando. Eu abençoo a sua igreja, eu abençoo o seu povo, que nós como igreja possamos viver um tempo de inspeção, autoanálise, análise do nosso coração ao Senhor e no Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Quem diz amém, gente?
sai do seu lugar, traga a sua oferta aqui, pode passar pela porta, nós vamos orar, a intercessão se posiciona rapidamente. Se você não vai semear hoje, não tem problema, passa aqui da mesma forma, receba a unção. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos cada vida, consagramos cada irmão que aqui passa, em nome de Jesus, fechamos essa... Jesus, nós fechamos essa sequência de palavras, declarando, Senhor, a bênção do Senhor sobre nós, sobre as nossas casas. Em nome de Jesus, consagramos ao Senhor, ó Deus, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa vida, ó Deus, sentimental, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Nós abençoamos e colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a nossa entrada, abençoa a nossa saída. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ser, ó Deus, o centro de nós, o centro das nossas vidas. Dai-nos, ó Deus, força, ânimo, coragem, ousadia, em nome do Senhor Jesus, para continuar a nossa missão, continuar, ó Deus, as nossas vidas, os projetos do Senhor para nós. Em nome do Senhor Jesus, nós nos consagramos diante do Senhor, nós consagramos a nossa casa e passamos hoje pela porta da inspeção e queremos ser aprovados